Olá, amigos, amigas, senhoras e senhores. Mais um vídeo da graça. Me perguntaram, eu quero responder essa pergunta, se eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, por que eu leio na Bíblia? Pergunta consistente, né? Mas tudo tem resposta. Vou responder aos senhores. Bom, quando jovem, eu resolvi ingressar na carreira de Direito. Então, cheguei a fazer o segundo ano de Direito. E suspendi os estudos porque eu resolvi fazer teologia para me formar em pastor. Então, a informação que eu vou dar aos senhores é relevante. Por que eu leio na Bíblia se eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Então vamos lá. Vou explicar aos senhores. Eu, como advogado, não sou advogado, só fiz segundo ano, tá? Eu, como advogado, preciso ter acesso aos autos para efetuar a defesa do meu cliente. Se eu não tiver acesso ao documento que o acusa, seja ele elaborado pelo Ministério Público ou por um advogado de acusação ou a própria promotoria, eu preciso ter acesso a esses autos para que, em cima daquela acusação, eu possa efetuar a defesa do meu cliente. Senão, eu não tenho como defender meu cliente. Eu não sei qual é a acusação. Então, é um documento, isso aqui é um papel branco, tá vendo? Isso é um papel em branco. Então, eu tenho que ter acesso a esse documento para vocês entenderem por que eu leio a Bíblia. Eu tenho que ter acesso a esse documento para poder fazer a defesa do meu cliente. Se eu não tiver acesso, eu não tenho como fazer a defesa. Então, a Bíblia, eu leio a Bíblia para fazer a defesa dos senhores que são acusados pela religião de pecadores, de que tem que esperar Jesus voltar para ser salvo, de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar, tem que beber, tem que comer. Então, eu preciso ter acesso à Bíblia para mostrar aos senhores nela, em cima disso que eles estão acusando, os senhores a fazer, obrigando os senhores a fazer, que os senhores não têm que fazer. Então, é por isso que eu tenho acesso à Bíblia. No tocante a ela não ser a palavra de Deus, ela na verdade não é. Eu vou ler aqui um versículo que está em João, na primeira epístola de João, tá? Que não é para nós, é para os judeus, tá bom? Eles que precisavam ter essa informação. Mas como alguns dos senhores estão como gentil, com sobrenome judeu, tá? Esperando o Messias ainda, então eu vou ler para os senhores aqui. Está no capítulo número 5 da primeira epístola de João, quase no final da sua Bíblia, desse documento. No versículo 7, é capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, ó. Porque 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 3 são que testificam no céu, no Espírito, tá? O Pai, a Palavra. Lembra que a palavra substituiu o Filho, tá? A palavra e o Espírito Santo. Esses 3 testificam e são um. Então está aqui, ó, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra é Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, está escrito o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. A palavra. Em João, no Evangelho de João, está escrito: no princípio ele era o Verbo, a palavra. E o Verbo andava com Deus, a palavra. E o Verbo era Deus, e a palavra era Deus. E tudo foi feito por ele. Sem ele, nada disso existia. Vai lendo a leitura seguinte, dos versículos seguintes, que os senhores vão ter mais clareza. Então a Bíblia não é
Nunca foi e nunca será a palavra de Deus. Ela é um livro criado em 1455, tá bom? A palavra de Deus é Cristo. Creio que os senhores entenderam o que quero dizer. Até já.